Oi pessoal, eu sou a Luciene Scherer e nós vamos para a nossa 10ª aula do curso de Líder Coach para farmacêuticos. E hoje a gente vai conversar de um tema que é assustador para algumas pessoas, que é delegar, né? As pessoas acham que o símbolo de eficiência é centralizar todo o trabalho, pegar todas as tarefas para si. Recentemente eu li um texto sobre delegação e que o autor dizia: as pessoas que centralizam geralmente são aquelas pessoas que talvez não precisassem de equipe para trabalhar com elas, porque se elas fazem todas as tarefas, para que uma empresa precisa contratar 10 pessoas para essa pessoa liderar? Deixa essa pessoa fazer todas as tarefas, né? Obviamente isso não é assim que acontece, mas no mercado a gente tem muitas pessoas que centralizam o trabalho e que centralizam não só porque são centralizadores e controladores, mas também às vezes por dificuldade em delegar a tarefa. Então a ideia da aula hoje é ajudar essas pessoas, e aí eu quero trabalhar a minha empatia com essas pessoas e dizer que eu no mercado de trabalho eu muitas vezes fui muito centralizadora. Alguns dos meus colegas podem até comentar nas redes sociais e me dizer se eu fui centralizadora ou não, porque eu sei que eu fui e eu tenho esse autodesenvolvimento. Mas o que acontece? É muito difícil delegar quando a gente é centralizador. Mas existe método para delegar e existe ferramentas para a gente pensar melhor no que a gente vai delegar. Então, eu gostaria que vocês, lá no nosso material de apoio, quem quiser pode dar uma pausa no vídeo e buscar lá no nosso material de apoio o slide que está escrito delegar. Nesse slide, vocês vão ter no mínimo 10 dicas para delegar com mais tranquilidade. Então, a primeira dica é focar em atividades de alto valor. Se eu sou o gerente de uma empresa, se eu sou o diretor de uma empresa, se eu sou o proprietário de uma empresa, as minhas atividades têm que ser as atividades de alto valor. Ou seja, as atividades que mais agregam valor à minha empresa são atividades minhas, né? Eu não posso fazer todas as atividades, porque se eu estiver fazendo todas as atividades e não focar na de alto valor, eu vou ficar andando em círculos como gestor, né? Segunda dica: faça o que você faz de melhor e delegue o resto. Mas como assim? Eu vou ter que delegar aquela planilha? Pode delegar a planilha sim. Faz o que tu faz de melhor. Se o teu melhor é fazer o comercial da tua empresa, vai fazer o que tu faz de melhor. Terceira dica: delegue a uma pessoa com comprovada competência. Não vai fazer loucura também, né? Ah, eu vou delegar tudo que eu faço para uma pessoa. Eu sou farmacêutico e eu vou delegar para outra pessoa que não é farmacêutico. Não, espera aí. Tem que delegar para uma pessoa que também tenha competência para fazer aquelas tarefas. E sempre que a gente está delegando, a gente tem que pensar assim: qual é o risco de eu delegar essa tarefa? Qual o impacto se essa tarefa der errado? O que pode acontecer quando eu deleguei para essa pessoa? Se essa pessoa errar, o que vai acontecer? Então eu preciso fazer essa pergunta antes para eu ter certeza de se eu estou delegando para a pessoa certa. Segunda coisa: definir a tarefa claramente. Às vezes as pessoas me perguntam: eu preciso desenhar qual é a tarefa? Sim, precisa deixar claro para outra pessoa qual é a tarefa que ela está executando, que tu estás delegando. E aí, como é que a gente deixa claro qual é a tarefa? Lembra lá da aula da escuta estruturada? Tem que provocar aquela reflexão na pessoa. Tu entendeu a tarefa que eu estou te delegando? Faz uma síntese. Olha, a tarefa que eu estou te delegando inclui primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto passo para executar essa tarefa. Entendeu o que eu estou te delegando? Se a pessoa disser entendi, tá ótimo, pode delegar a tarefa. Quinta etapa: definir um prazo específico. Data e hora marcada. A pessoa tem que saber qual é o prazo de execução daquela tarefa. Muitas vezes os gestores delegam tarefa e não dão prazo. Aí o que as pessoas acham? Que aquilo não é importante.
Então a gente tem que dizer, olha, eu quero essa tarefa na minha mesa, ou no meu computador, ou no meu e-mail, até amanhã às 10 horas da manhã. Isso é uma delegação clara. Mas, olha, faz essa planilha para mim. Quando? Que hora é para entregar? Se não der um prazo, ela passa a perder importância. Estabelecer indicadores, deixar claro para a pessoa como que tu vai acompanhar a execução dessa tarefa. Né? Olha, essa tarefa vai ser semanalmente, nós vamos sentar e vamos ver como é que está a execução dessa tarefa. Então tem que estabelecer indicadores. Concorde com os recursos necessários, quer dizer, entender e conversar com a pessoa que tu está delegando exatamente que recursos ela precisa para executar essa tarefa. Bom, o que tu vai precisar? Tu entende o que tu vai precisar para fazer essa tarefa? Eu, Luciene, entendo que tu vai precisar de A, B e C. E tu entende que tu vai precisar de A, B e C? Porque talvez a pessoa entenda que vai precisar de A, B, C, D e E para fazer a tarefa. E aí, se essa comunicação não ficou clara, a tarefa não vai acontecer. Concorde com as consequências. Ou seja, o que acontece se essa tarefa der errado? O que acontece se essa tarefa der certo? Se essa meta for batida, o que acontece? Se essa planilha for entregue errada, o que acontece? Nono, coloque tudo por escrito. As pessoas têm uma dificuldade de escrever para as outras na hora de delegar. E isso é importante porque a escrita também é uma forma de comunicação. E algumas pessoas têm mais facilidade para entender a comunicação falada e outras têm mais facilidade para entender a comunicação escrita. Na dúvida, a gente fala e escreve, né? Para não dar problema na comunicação. E em décimo, inspecione e acompanhe o alcance do resultado. Quer dizer, não é simplesmente assim, olha, passei uma lista de 10 tarefas, te vira. Não, tem que acompanhar. Porque como é que a pessoa vai saber se ela está executando bem ou não? É sabendo e entendendo o teu acompanhamento, enquanto gestor, enquanto líder. Então é muito importante esse acompanhamento. Como é que a gente faz esse acompanhamento? É um assunto para os nossos próximos vídeos que a gente vai falar de feedback. Né? Como é que a gente diz para a pessoa, olha, a tua tarefa foi super bem executada, a tua tarefa